mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Agora nos 96.5, Debate da Vida. Começando mais um Debate da Vida, 96.5, app Eu Tô na Vida e também vidafm.com.br. A partir de agora, vem pra cá, pras redes sociais, pra assistir ao nosso debate. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, Eu Tô na Vida. Lá no nosso YouTube, inclusive, você pode participar através do chat, você pode participar através da enquete e, claro, também o WhatsApp da Vida, áudio e vídeo de 30 segundos. Manda pra gente dando a sua opinião e também mensagem digitada. 12997472010. Bom dia, pastor Fabrício Costa. Muito bom dia, Simone. Muito bom dia a você que está aí conosco todas as manhãs aqui acompanhando o Debate na Vida, aprendendo com a gente. Como vai você? Tudo bem? Espero que a sua vida esteja exatamente da maneira que você gostaria. Se não estiver, permaneça firme aí, seguindo no caminho, e esse caminho tem um nome, e o nome desse caminho é Jesus, porque ele mesmo disse isso em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nós permanecemos aqui na Vida também FM, né? Que é uma benção. Eu tô nela e você também. O nosso programa Debates da Vida já começou e hoje com um tema muito interessante que é acerca de Atos capítulo 2, onde nós temos então a questão que vamos trazer para a mesa de debates hoje. Atos capítulo 2, são línguas estranhas ou são idiomas que foram ali falados pelos discípulos e ouvidos, né, ali pelos que estavam com eles. Quando a gente vai em Atos capítulo 2, a gente vai ali então ver a narrativa de quando o Espírito de Deus desce sobre os discípulos, conforme Jesus havia já mencionado em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso então acontece no capítulo 2, quando então ali estavam eles reunidos e de repente viu sobre eles línguas como de fogo que desceram sobre cada um deles e eles começaram a falar em outras línguas. Aí vem a questão, essas outras línguas eram idiomas conhecidos, uma vez que o próprio texto vai cooperar com isso também, né? Uma vez que quem estavam ali ouvindo compreendeu. Eles entendiam o que os discípulos estavam falando. E nós não tínhamos ali somente indivíduos de uma nação só, várias pessoas de muitas outras nações que entendiam o que os discípulos estavam falando, ainda que essas línguas não eram a língua materna dos discípulos, mas eles estavam falando, conforme o Espírito Santo concedia. A questão é, o que foi falado ali, essas línguas, eram somente mesmo idiomas conhecidos ou eram línguas também estranhas? Será que tinha língua estranha ali mesmo? Como Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, vai fazer menção, né, de uma língua estranha que ninguém entende porque não fala aos homens, mas fala a Deus. Então o assunto de hoje é esse. Em Atos capítulo 2, são línguas estranhas ou são idiomas? O que é que você pensa? O que é que você acha? Então você pode participar, como você já sabe, através aí das nossas redes sociais. Vota na enquete que já está no ar. Daqui a pouco nós vamos trazer a parcial primeira da nossa enquete e você vota. Não esquece de clicar também no sininho. Você coopera com o programa e coopera também com os demais ouvintes, porque aí muitos outros vão receber a notificação e vão acessar e assistir e participar juntamente com você e comigo aqui. As redes sociais, você sabe, né? Instagram, como você fala. E o que mais? O Facebook e o YouTube. Eu tô na vida. Eu também tô. Nós tudo estamos. Aí, ó, falou inglês, agora fala o português bem errado, né? Pelo certo. Amor de Deus. E você pode também mandar o seu áudio, como você sabe, né? O seu vídeo. E o áudio, gente, 30 segundos. Gente, eu sei que você gosta de falar, eu também gosto. Mas 30 segundos é exatamente um áudio que você vai aparecer. A sua voz aqui vai ficar conhecida aqui no mundo inteiro. Então, capricha aí e manda pra nós. Bom, comigo aqui na mesa, hoje, do meu lado esquerdo, ele, o onipresente. Meu Deus. Pastor Luciano Scala. Ele está em tudo quanto é lugar. Se você vai assistir o YouTube, ele está lá. Se você for para a Vida Paulista, ele está lá.
Ele tá aqui na Zuquinha, ele tá em tudo que é lugar. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor PH, bom dia a toda a produção da Rádio Vida e bom dia para você que está acompanhando agora esse programa. Eu tenho certeza que teremos um programa muito legal. Vamos criar um diálogo muito interessante acerca desse tema e eu espero que você fique conosco até o final, porque nós vamos aprender e nós vamos aprender bastante com essa temática de hoje. Pastor Fabrício, é sempre um prazer estar aqui participando desse programa. Muito bem-vindo outra vez, meu pastor. Um abração, viu? Alegria você estar aqui. E do meu lado direito, ele, o meu palmeirense preferido, pastor. Tem gente que tá escutando isso agora, não deve estar gostando muito, hein? Tô chorando sangue, hein? Pastor PH, muito bom dia, meu pastor, tudo bem? Pastor Fabrício, bom dia. Pastor Luciano Scala, muito bom dia. A toda essa produção linda e maravilhosa, todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí pelas ondas do rádio, você também que acompanha pelo canal do YouTube e também que está acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram. Olha, é um tema bacana, um tema legal, como o pastor Luciano falou aqui. É um tema que começou antigamente, ele era unânime, só que ele começou a dividir as opiniões e é em cima disso que a gente vai trabalhar e tentar trilhar um caminho bíblico, né, acadêmico, como a gente sempre tem feito aqui, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilha, porque tem mais pessoas que precisam saber das boas novas do reino de Deus. Amém, muito bem, muito bem-vindo, meu pastor. Muito obrigado. E você já sabe que o pastor Cláudio Apolinário não está conosco nesses dias porque ele obedece à lei eleitoral, uma vez que ele é candidato a deputado estadual. Então nós temos orado por ele, continue orando por ele, em breve ele estará de volta. Então eu volto aqui na mesa e agora eu quero ouvir as considerações iniciais dos nossos convidados desta manhã e vou voltar aqui com o pastor PH, que o senhor tem aí, meu pastor, 2 minutos para fazer as suas considerações iniciais acerca do tema. Em Atos capítulo 2, são línguas estranhas ou são idiomas? Esse é um tema que eu gosto de trabalhar bastante, né? Tem a ver com o carisma da igreja, né? Ou carisma, né? Os dons carismáticos ali. E ao longo dos anos eu tenho trabalhado essa questão com a igreja, visto que sou pentecostal clássico, sapateio, falo língua estranha, profetizo, acredito nos dons espirituais piamente, não na banalização daquilo que o neopentecostalismo fez com as coisas que a Bíblia ensina de forma celestial, mas também que eu visto a camisa do pentecostalismo defendendo isso de forma acadêmica e biblicamente falando. Ao longo da história, a igreja sempre defendeu que Atos capítulo 2 eram línguas estranhas e foi a partir daqui que surgiu então aquilo que nós vamos chamar eu acredito que seja uma das evidências, eu não defendo então como a maioria deve fazer, que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo seja então o dom de línguas, mas aqui nesse caso foi porque tinha um propósito e é mediante essa análise que nós vamos trabalhar e defender que eles falaram em línguas estranhas. Mas não tem essa expressão na Bíblia, o que é língua estranha? Língua estranha porque é uma língua que é incompreensível aos homens e aconteceu um milagre também sobrenatural no que diz respeito a ouvir o que os discípulos estavam falando, né? Eles estavam ali debaixo de uma promessa, tem muitos textos, o pessoal acaba unindo só Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, mas tem o livro de Isaías, tem o livro de Ezequiel, tem vários livros no Primeiro Testamento que mencionam o fogo, inclusive a gente vai saber por que Lucas trabalha essa questão e usa língua repartida como QD, né? Essa comparação, e aí ao longo das exposições a gente vai mostrar para vocês o porquê acreditamos assim e porque algumas das autoridades de Bíblia que a gente tem no Brasil e fora do Brasil também entendem da mesma forma. Amém. Considerações iniciais aí então do pastor PH, entendendo que ali no contexto de Atos capítulo 2 eram línguas estranhas, sim, ou também. Agora vamos aqui ouvir o pastor Luciano Scala, não sei se ele vai pensar igual ou diferente, mas só tem os 2 minutos também para poder dizer para nós, em Atos capítulo 2, eram línguas estranhas ou eram idiomas? Muito bem, pastor. Nessa minha fala inicial, nesses primeiros 2 minutos, eu quero já me posicionar
dizendo que eu acredito que naquele momento em que desce o Espírito Santo, conforme relatado em Atos, capítulo de número 2, o que acontece ali foram idiomas, não foram línguas, conforme nós temos relatado no texto de aos Coríntios. Existe uma diferença bem clara do que acontece em Coríntios, é citado nos capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14 de Coríntios, onde nós temos ali o derramado do Espírito através do dom de línguas, mas o que nós temos aqui em Atos capítulo 2 foram idiomas. E nós temos alguns aspectos que ficam mais claros para a gente entender essa minha fala. Primeiro, percebe que o texto ele vai dizer que eles ficaram surpresos. Aqueles que estavam vendo aquela cena ficaram surpresos. Por quê? Porque aqueles homens eram galileus. Eram homens que, numa maioria, eles eram de uma origem muito simples. A maioria eram analfabetos. E eles estavam falando em outros idiomas sem eles terem estudado. Então percebe que isso causou espanto para aqueles que ouviram. Então não era o falar em línguas como nós entendemos nos dons, conforme está relatado lá aos Coríntios, era diferente. Ali eram realmente idiomas e aqueles homens ficaram surpresos. Nós temos outros aspectos que nós podemos abordar, que nós podemos explorar um pouco mais, usando esse texto de Atos, usando outros textos de Lucas, onde nós vamos perceber que essa expressão falar em outras línguas dá justamente essa noção de que eram vários idiomas que foram falados ali porque tinham o intuito de evangelizar aquele mundo que ainda não conhecia o amor de Cristo, ainda não conhecia a palavra de Deus. Ok, então o pastor Luciano Scala acabou aqui de imprimir as suas considerações iniciais e ele está indo por um caminho contrário do pastor PH, e é o que nós esperávamos mesmo. Então ele entende que em Atos capítulo 2 eram línguas, ou melhor, não eram estranhas, mas eram idiomas. Vamos às opiniões dos áudios, o primeiro com o professor Mateus Rangel e o segundo com o pastor Ezequiel Gomes. É interessante observar que o texto de Atos 2, no verso 6, onde a maioria das pessoas alega ser o texto prova de que ali nós temos a presença de línguas idiomáticas, e na verdade favorece o contrário. O texto grego diz assim, ó, Ekuon eis ekastos, teibia dialecto lalunton auton, ou seja, a tradução aqui seria, e ouviram os de fora, de outras nações, falarem na língua deles. Né? Então, o verbo de governo desse texto é, na verdade, ekuon, que significa ouvir, o que indica que eles foram ouvidos em suas línguas, e não que eles estavam falando em outras línguas. Então eles ouviram, a responsabilidade do ouvido. É como se uma pessoa estivesse falando em línguas estranhas, e as outras que falavam outros idiomas, cada um ouvia aquela mesma língua, aquele mesmo som no seu próprio idioma. Então foi um milagre no ouvir a pessoa. Sintaticamente, o verbo de governo aqui é o verbo ouvir, tanto é que ele aparece numa construção muito específica, que vai se assemelhar à construção de Lalunton, mas ele aparece primeiro e aparece ligado à conjunção oti ou roti, que aparece antes dele. Então quem entende um pouquinho de grego não tem como concordar com o posicionamento de que são línguas idiomáticas. Aqui nós temos claramente a presença de línguas estranhas. O efeito de línguas idiomáticas era feito no ouvido de cada nação. Nós não temos ali pessoas falando em siríaco, em hebraico, coisa do tipo. Temos pessoas falando em línguas estranhas e sendo ouvidos em línguas estrangeiras. 96.5 Debate da Vida. Atos capítulo 2 é um texto fundamental na história da igreja cristã, e alguns inclusive consideram que esse texto marca o nascimento histórico da própria igreja cristã. E um dos pontos fundamentais da narrativa é o fato de que os discípulos falaram em línguas, e isso marcou, de alguma forma, o derramamento do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo
Depois que eles cumpriram os dias de oração em Jerusalém, a respeito dos quais Jesus Cristo havia falado, e com o movimento pentecostal moderno, surgiu uma ampla discussão sobre a natureza dessas línguas. Mas, em Atos capítulo 2, nós não somos deixados em trevas ou em dúvidas quanto a esse fato. Atos capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura todos esses galileus que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí ele cita, que essas pessoas que estavam em Jerusalém para a celebração da festa do Pentecostes eram de diferentes partes do mundo: medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, imediações de Cirene, romanos, tanto judeus como prosélitos, como cretenses, como arábios. E aí ele se fala no verso 11, como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então fica muito claro que ali é o dom de falar línguas estrangeiras e não de línguas estáticas. Ouvimos então as opiniões, primeiro do professor Matheus Rangel, entendendo até que quem estavam ali com os discípulos estavam ouvindo. Então essa questão da compreensão veio no ouvido, mas os discípulos falavam numa língua estranha. E o pastor Ezequiel Gomes entendendo que não, e ele até diz que claro que o dom de língua ali era estrangeira, então ele não entendia que é um dom de língua estranha. E você, o que é que você pensa? Vai lá, volta na enquete e continua participando com a gente. Eu volto na mesa e agora o pastor Luciano Scala tem os seus 4 minutos para aprofundar o que ele já está defendendo, que Atos capítulo 2 não tinha nada de língua estranha, eram línguas estrangeiras, idiomas conhecidos. 4 minutos, pastor. Eu acredito que ali eram idiomas por alguns aspectos. O professor Matheus, que é alguém que eu admiro muito, ele colocou acerca do versículo de número 6. E o interessante é que ele aborda a ideia de que o milagre, o miraculoso aconteceu no ouvido daqueles que estavam ali acompanhando o que acontecia. Ou seja, o milagre acontece com aqueles que ouviam. Percebe que o versículo 4, que está anterior a esse, ele vai falar o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Todos aqueles aproximadamente 120 que estavam no cenáculo, estavam naquela sala, naquele cenáculo, eles foram cheios do Espírito e eles começaram a falar em outras línguas. Percebe que aqui acontece o miraculoso. Eles começaram a falar em diversas línguas. Eles estavam falando em outros idiomas, diz aqui o versículo de número 4, conforme o Espírito lhe concedia. Eu acredito totalmente o contrário. Eu não acredito que eles foram, que aqueles que estavam ouvindo, que neles aconteceu o milagre. Eu acredito que o milagre aconteceu naqueles que falavam. E percebe que o espanto daqueles que ouviram era justamente isso. O fato da maioria deles serem galileus, homens de origem simples, homens que eram numa grande parte camponeses, homens que não tinham aprendido os outros idiomas, porque naquela época de Jesus se falava o hebraico, se falava o aramaico e em alguns casos o grego, Mas aqueles homens que estavam ali eram homens simples e eles falavam em outros idiomas daquelas outras nações que são citadas no versículo de número 9, 10 e o versículo de número 11. E percebe que eles falavam o quê? Eles falavam da grandeza de Deus. O intuito desse momento de Atos capítulo 2 era que as grandezas de Deus fossem faladas para aquelas outras pessoas das outras nações que estavam ali. E percebe que depois que isso acontece,
3.000 pessoas se converteram a Cristo. 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Ou seja, o efeito aconteceu de fato. Eles foram cheios, eles começaram a falar da grandeza de Deus. Percebe que aquilo que acontece aos coríntios, quando a Bíblia fala acerca dos dons, do falar em línguas, o falar em mistérios, né? Tem gente que usa até a expressão falar a língua dos anjos. Eu não uso essa expressão, porque não tem como se afirmar que língua estranha, língua de mistério, é língua dos anjos. Eu particularmente acredito ao contrário. Percebe que o texto lá de Coríntios fala que aquele que fala em línguas, ele deve orar para compreender aquilo que ele fala. Percebe que esses homens aqui, para eles compreenderem, eles não precisaram orar. Por que eles não precisavam orar? Porque ali não eram línguas misteriosas. Ali não era um homem falando em mistério com Deus. Ali eram homens que eram simples, homens camponeses, homens pescadores, que estavam falando em idiomas que eles não conheciam ou que eles tinham estudado. Esse é um dos argumentos que eu acredito que aquele momento de Atos capítulo 2, ele foi marcado pelo miraculoso, pelo fenômeno daqueles homens simples falarem idiomas que até então para eles eram idiomas desconhecidos. Ok, muito bem. Então ouvimos aqui as considerações mais aprofundadas do pastor Luciano Scala, e agora vamos ouvir também o que é que pensa o pastor PH, uma vez que ele está defendendo o contrário, que o contexto ali eram línguas estranhas, sim. Pastor, 4 minutos. O que a gente precisa compreender quando a gente vai falar sobre essa questão, é entender os contextos, né? Então, antes de falar assim, era língua estranha, não era, eu preciso que você, como estudante da palavra de Deus, como ouvinte, como um proponente a interpretar esse texto, faça uma análise do contexto. E antes do capítulo 2, é óbvio que tem o capítulo 1. E tem alguma coisa no capítulo 1 que nos chama bastante atenção, e ele começa dizendo assim. Lá no versículo 5, né, de Atos capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aí, o texto que é o verso de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Inclusive, esse texto é muito utilizado nos congressos de missões, né, para falar dessa questão. Esse texto grego, aqui no início de Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Anla, lampsesti dynamin. Eftontos tu agion pneumatos imas kai essestimo martiris. Essa expressão, quando ele fala assim, normalmente, inclusive hoje, nas igrejas neopentecostais, tem o nome da mocidade, o nome do grupo de varões, das crianças, Ministério Profético Dunamis, Ministério Profético Dínamos. E aí, vulgarmente falando, né, aqui no texto está Anna lampsesti dynamin. Essa expressão que aparece aqui é um substantivo feminino, no caso acusativo singular, em inglês é power, então é poder, receberão poder. Mas que tipo de poder, né? Qual é a ideia do poder aqui que eles receberiam? Então, primeiro a gente precisa entender que quando eu vou afirmar que o contexto está relacionado a línguas estrangeiras, ou seja, a língua comum do povo que permeava aquela região, eu deveria trabalhar com algo existente na terra e não algo que gerava uma expectativa de esperança relacionada a outras profecias de um aguardo da descida do Espírito Santo para um revestimento sobrenatural. Essa expressão dynamis, né, ou dunamis, lembra muito a pronúncia do inglês. Na verdade, é uma força da ideia do vulcão que entra em erupção, que gera uma capacidade sobrenatural para você realizar algo que
provém de Deus, né? A expressão vai aparecer aí cerca de 125 vezes em todo em todo o Segundo Testamento aqui, e Lucas vai usar a maioria das vezes essa palavra. Quando a gente chega então em Atos capítulo 2, esse é o contexto, eles estão esperando o poder que vem do alto, eles não estão nem um pouco na expectativa de algo da terra, porque existia uma promessa. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu. Olha só, não tem nada da terra, é sempre do alto, do céu que veio um som, como de um vento, também não ventou, muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas repartidas como que de fogo. As línguas também não eram de fogo, não ventou e não era língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Muito bem. Bom, colocado aí então as posições iniciais já aprofundadas, e nós já estamos aqui compreendendo muito bem o que é que pensa um, o que é que pensa o outro. E o que é que pensa você? Participa, volta na enquete, a gente vai pro break e volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a Ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe! Ceia do Senhor na Bíblica Vida, às 18 horas em São José dos Campos, Rua Palmares 400, no Parque Industrial. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. A campanha Aqueça uma Vida já abençoou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e extrema pobreza. E você que ainda não participou, que tal juntar-se a nós para fazer a diferença? Separe roupas e agasalhos em bom estado, cobertor, e faça sua doação. Nós estamos arrecadando as doações na Bíblica Vida em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400, Parque Industrial. Todo domingo, a partir das 5 da tarde, antes do culto de celebração em família. E se você sentir que pode fazer ainda mais, participe como oferta para esta causa. A cada Pix no valor de R$15, você doa um cobertor para o morador de rua. Faça seu Pix com a chave e-mail inverno@biblicavida.com.br e faça a sua parte. Ainda dá tempo. Campanha Aqueça uma Vida, uma iniciativa da Bíblica Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. O som que é tudo de bom. Vida! Que tal ter seu próprio negócio e ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no mundo? O mercado da beleza. Na Long Nails você encontra todo o suporte para empreender e crescer. Produtos e equipamentos para alongamento de unhas e cílios, cursos para iniciantes e aperfeiçoamento. Você aprende, se profissionaliza e compra o seu material. Tudo no mesmo lugar. São mais de 700 itens à pronta entrega e um atendimento de qualidade. Mande um zap agora para o 12 99674 0253 e comece a empreender. E tem mais. Efetuando uma compra acima de R$35 usando o código Rádio Vida, você ganha um brinde especial. Visite o site alongnails.com.br. A Long Nails Store. Tudo para alongamento de unhas e cílios. Vida FM 96.5. Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. O curso avançado completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia,
como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o curso avançado completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 933 55 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim! Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha, estamos na semana do Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo para o seu almoço. Saia do jeito que ele merece. Promoção Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e também um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. E você, para participar, é facinho, tá? Você vai mandar um áudio de até 20 segundos fazendo aquela homenagem para o seu pai no WhatsApp da Vida, 12997472010. Então, capricha na mensagem, capricha aí na sua homenagem, manda pra gente. As melhores participações você ouve no Curtindo a Vida nessa sexta, no Dia dos Pais. O sorteio rola na sexta, tá? Dia 12 de agosto. Então, as melhores participações você ouve no Curtindo a Vida nesta semana do Dia dos Pais e o sorteio rola na sexta, dia 12 de agosto. Promoção Meu Pai Churrasqueiro, só aqui na Rádio Vida. A rádio que dá mais prêmios no Vale. Se tem debate, tem vida. Tem a sua participação. Você já mandou o seu áudio, o seu vídeo? Ainda não? Então corre lá no WhatsApp da Vida, 12997472010. Não participou da enquete? Então, você que está aí no YouTube, vai lá e vota na nossa enquete também e dê aquele joinha lá na nossa transmissão. Né, pastor? Exatamente. E hoje a nossa enquete aqui está um tanto quanto pentecostal. Porque aqui temos 62% para sim. Atos 2 são línguas estranhas. E não, 32%. É claro que também, né? Eu acredito que não é só o pentecostal mesmo aqui, né? Que poderia concordar. Apesar que o pastor Luciano é pentecostal, pastor? Pentecostal. Só não entende que em Atos 2 era estranha. É. Mas em Coríntios 14, beleza. É. Igual o pastor PH falou, né? Aquele pentecostal raiz. É o clássico raiz. É o Nutella, né? Como é que é? Sapateia, como é que é, pastor? Sapateia, fala língua estranha, profetiza. Voa. Eita, glória. Eita, né? Então vamos lá, vamos ver aqui a participação dos nossos ouvintes aqui. Por enquanto não temos áudio nem vídeo, né? Gente, vai, capricha aí, passa um perfuminho e nós queremos ver a sua cara aqui. O Jefferson de Recife, Pernambuco, diz assim: são idiomas. Ponto. Foi prático e rasteiro e rápido. Que legal. Jaque Cruz, Atos dos Apóstolos 2:8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? O Edson Carlos Ferraz de Vasconcelos, ele faz uma pergunta. Agnes Osman foi considerada por muitos como a primeira a falar em línguas. Suas experiências provocaram o movimento pentecostal moderno que começou no início do século XX. Ela falou por 3 dias a língua chinesa, línguas das nações, e antes disso tem registro de alguém falando em outras línguas? Creio que os dois, pois quando eles falavam, ninguém compreendia, porém quando Pedro ministrou, todos puderam compreender o que ele falava em sua língua nativa. Tem gente ainda que, pelo poder de Deus, fala em outra língua que não seja a sua materna, hoje em dia? Eu acredito que sim. Já ouvi relatos, sim, de pessoas que falaram outros idiomas que jamais estudaram.
Então, crê ainda nisso, né? Sim. Maravilha. Recadinho da nossa produção. Gente, Opa. áudio de 30 segundos. Isso, não se esquece. Don't forget. Acertei, não? Se não for isso aí, você corrige lá. Vai no Google lá e vê, confere. Tem que mandar áudio de 30 segundos. 35, não deixa passar. tudo bem. Isso. 40, mas mais que isso. Exatamente. Porque aí, Pra gente poder... áudios muito grandes é ruim para produção editar. Exatamente. E também menos pessoas vão participar. Então, quanto menor o áudio, mais pessoas participam aí dando a sua opinião. Exatamente. Não se esqueça. Tinha outra pergunta aqui. Onde é que ela tá, hein? Aqui, ó. Não vai ser essa aqui, mas ó. Eliezer Cabral. O que houve em Atos 2 foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo, onde foi permitido que os estrangeiros que se encontravam em Jerusalém também participaram da inauguração da Igreja de Jesus, ouvindo a mensagem do Evangelho de Jesus em suas próprias línguas. E o resultado disso, de se ver na quantidade de pessoas que aceitaram a fé em Cristo. O Jadson pergunta: onde diz na Bíblia que os anjos falavam línguas estranhas? Paulo diz que se for falar em línguas precisa ter intérprete, mas é isso que você vê hoje nas igrejas? Onde é que está isso, pastor Pegar? Então, eu tive um debate aqui, eu não lembro, o tema não era esse, mas eu não lembro de fato o tema do debate. Depois, se eu lembrar, eu coloco nos comentários aí, mas quando eu digo que línguas estranhas não é língua dos anjos, e tanto eu quanto o pastor Luciano, que é pentecostal, concordamos. Isso ficou de forma vulgar conhecido na teologia pentecostal, né? Porque como é uma língua que é espiritual, então como eu não sei como os anjos conversam com Deus, o pessoal embutiu esse tema de língua estranha ser língua dos anjos, mas não tem nada a ver com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, tá? Não as línguas estranhas não são a língua dos anjos. Ficou de forma embutida, mas de uma maneira incorreta. Muito bem. Bom, voltamos aqui para a mesa então. Agora, aquele momento que um pode interromper o outro. E a questão aqui, uma vez que ambos são pentecostais, como vocês já viram, um avua, o outro sapateia, aí vamos nós. Eu também sou pentecostal, viu, gente? Né? Tem gente que acha que não, mas eu sou. Mas só falei Yeshua. Creia em mim. O Yeshua saiu. Aí, tá vendo? Esse Yeshua aí ficou na história. Meu Deus. Essa história do Yeshua, para você que não sabe o que aconteceu aqui, foi num debate. E o querido pastor o Boaventura, né? Ele dizendo, tem gente que fica colocando Yeshua na letra das músicas. Eu falei assim, mas pastor, eu tenho um hino que eu fiz e tem Yeshua lá. Aí ele disse, não, mas não é bem assim. Às vezes fica legal. Mas foi muito engraçado aquilo lá. Bom, então uma vez que os dois aqui são pentecostais e creem que em línguas estranhas, ok. Então esse não é um problema do nosso debate aqui. Porém, existe a divergência aqui entre os dois, é que no contexto de Atos capítulo 2, não é estranha. Então, como é que a gente vai conseguir alinhar isso, uma vez que eu aqui, né, quando você lê o texto grego lá, você tem tanto o termo o grego, o dialecto, como o glossa. Uma vez que tem esses dois termos presentes, isso não pode dar pra gente uma direção de que ou tinha os dois, pelo menos? Pode falar, pastor Luciano. Eu gostaria até de aproveitar o pastor PH aqui, que, claro, entende mais de grego do que eu. Meu grego é mais para entender o dicionário, né? O grego, meu hebraico, na faculdade foi só realmente para aprender aquela parte mais técnica. Mas percebe que esse texto de Lucas, tanto aqui como lá em Lucas, no capítulo de número 4, Lucas 4, pastor PH, lá no versículo 14, ele faz uma citação, até gostaria, se de repente o senhor pudesse ajudar a gente aí no grego. Ali ele fala de várias cidades. E quando ele vai usar aquele termo, para falar do várias cidades, ele também vai usar esse mesmo termo aqui em Atos, né? Porque o pastor estava até comentando na fala do pastor PH, que as coisas eram coisas espirituais que ele estava dizendo, e o pastor fez uma leitura justamente mostrando isso, que era como um vento, que era como línguas, né? E ali mostra exatamente isso, né? Que eram várias línguas, mas aquilo era espiritual. Esse várias, nós não podemos ler da mesma forma lá de Lucas, pastor, no capítulo de número 4, versículo 14, se não estiver enganado?
O senhor falou aqui, eu vou falar que é o inimigo mesmo. Minha internet caiu aqui, não sei se a minha também se aqui. foi geral, podia até um suporte para produção aqui. Quando eu abri o texto aqui, caiu. Ainda bem que a gente tem um computador e tem aqui, né? É Lucas 4:14. Se eu não me engano é 14. Vou até ler. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Aí o senhor quer dizer o quê? Esse todos ali? Porque essa várias cidades que aparecem aí, esse não é o mesmo termo que vai aparecer lá em Atos, né? O Lucas não vai utilizar do mesmo texto, do mesmo termo. Todas as terras de Lucas seria várias cidades. Essa variedade, né? Agora o único problema aqui, não vou conseguir acessar o texto, porque eu não estou com ele na mão, só no computador aqui, só esperar a produção ver a questão da internet aqui, porque caiu, mas na verdade, para não falar por cima assim, pastor Luciano, dizer assim, pode ser pantes, né, ou pasa, a gente precisa ver como que tá no grego ali, para trabalhar a questão de Lucas capítulo de Atos capítulo 2, né? O senhor fala que reterai. Ah, sim. Todas as expressões. Isso aí é o que aparece em Lucas? Isso. Se eu não estiver enganado, é isso que todas vai as terras. Reterai polis, né? Sim, em todos os lugares ali. Esse termo vai aparecer em Lucas capítulo 1 e Atos capítulo 2, na verdade, versículo de número... Atos capítulo 2, versículo de número 4, ele vai dizer assim: Kai efsetsan, na verdade, Kai efsetsan, pantes pneumats agion kai ercanto, lalem eterais, aí tá aqui, ó, 2:4. Sim. Lalei eterais glossais. Exatamente. Então, é de glossa, né? Isso. Só que, assim, uma coisa que me chama a atenção, era comum, inclusive hoje, uma ala do espiritismo que a gente poderia... Não é isso, mas uma ala do espiritismo que se denomina acadêmica. E eu não sei como o espiritismo vai analisar alguma coisa acadêmica, se é tudo... foi fulano que deu, foi o espírito que falou e tal. Eu não estou enaltecendo aqui o espiritismo, eu estou dizendo que tem uma ala do espiritismo hoje que estuda isso que eu vou dizer aqui de forma mais científica, que nessa época, já nesse período, se o autor, o Lucas, ele quisesse dizer que os homens ou que os discípulos, os 120 que estavam ali na casa, começaram a falar em línguas estrangeiras, então ele ia utilizar a expressão xenonglósia, que xenon vem de estrangeiro, né? E glossa, língua. Então seria língua estrangeira. E começaram a falar língua estrangeira. Então seria lalém eterais xenonglóssias. E aí a gente não tem essa expressão. A gente tem lalém eterais glossais. E aí, quando a gente vai trabalhar essa questão... No 8 não aparece, no caso? Vou lá agora. Quando a gente trabalha a questão de eterais, é justamente o substantivo, o adjetivo feminino, no caso dativo do plural. E quando a gente vai trabalhar o mesmo glossais, a gente tem o mesmo caso dativo. No grego, a gente tem pelo menos 7 casos dativos, que é diferente da língua portuguesa. Você fala assim, o que é o dativo? O dativo é aquilo que atribui posse, né? Ele ou ela é dono de algo ou de alguém, tem a posse daquele objeto. Só que é interessante, até uma coisa que o Mateus falou que faz muito sentido, é claro que se eles ouviam, eles estavam falando, é uma questão de ter nexo, mas que tem uma ênfase exatamente no que diz respeito ao milagre do ouvir, e alguns especialistas vão concordar com isso. Porém, a língua que eles estavam falando, por utilizar a expressão glossais e não xenonglóssia, eram línguas que eram incompreensíveis aos olhos nus, né, por aquelas pessoas que estavam ali. E é interessante que, pelo caso dativo aqui, só quem estava falando tinha posse daquela língua naquele momento.
Então, se fosse um objeto que todo mundo utilizava, como eram galileus e homens de regiões comuns, o caso do adjetivo aqui deveria aparecer até um outro caso. Então, assim, gramaticalmente, a gente caminha por uma vertente que dá base para dizer que, por todo o contexto, né, dizer assim, ó, eles estavam esperando um poder do alto, eles estavam esperando uma renovação do Espírito Santo, tudo ali conjuminava para algo espiritual que vinha de fora do céu. Porque assim, mas se fosse, por que o Espírito Santo deveria interferir? Até uma pergunta que eu faço para o senhor, em algo que era da terra. Porque se tá ali, aí o senhor falou, eram analfabetos em muitos casos, eram pessoas indoutas, né, que não ocupavam a cátedra ali da Reilá, e nem do Sinedrim, nem do Sinédrio, e nem me fugiu aqui nem da sinagoga. Então eu pergunto pro senhor assim, por que o Espírito Santo ia interferir trazendo algo que era do alto, sendo que eles já tinham isso aqui embaixo e significava só aprender ali, como Paulo, por exemplo, que falava 5 idiomas, né, quase 5 idiomas, o grego, o hebraico, o aramaico, o latim e provavelmente o ugarite. Então eles poderiam utilizar ali. Por que o Espírito Santo ia interferir em algo terreno se eles estavam esperando um poder que vinha do alto? Boa pergunta, pastor. Inclusive, o senhor trabalha isso, é o tempo de eu organizar a internet aqui para deixar tudo online, tá? Tá certo, mas é uma excelente pergunta, né? Por que então? Se a gente lê aquilo que o pastor falou lá nos primeiros minutos lá, existe um contexto para essa minha ideia, né? E o contexto está em Atos, o contexto direto aqui é Atos capítulo de número 1, onde as palavras de Jesus, como o pastor mesmo disse, né? Quando se fala de missiologia, o texto de Atos 1 é um texto que vai nos impulsionar a fazer missão. E aqui mostra exatamente isso, vós sereis as minhas testemunhas, versículo 8. Tanto em Jerusalém, ou seja, dentro dos muros de Jerusalém, vai atravessar para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Então percebe que nós temos uma amostra disso, uma amostra muito clara já no capítulo de número 2. Quando aqueles homens que eram simples, aqueles homens que eram camponeses, aqueles homens que numa maioria eram analfabetos, conheciam o seu idioma apenas, eles falaram em outros idiomas. E as grandezas de Deus foram propagadas em outros idiomas. Então, para que isso? Para justamente se cumprir aquilo que está citado em Atos, capítulo de número 1, que aquele evangelho deveria ser levado para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Eu tenho até, assim, ó, eu vou citar tem muita gente, inclusive eu vou citar 2 nomes aqui. Teve um podcast que rolou essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, em que nesse podcast estava o Eliezer, né, o Zeca, do apresentador do programa Vejam Só Hoje, da Rede TV, e também o professor e doutor Carlos Augusto Vailate. E eles estavam falando justamente sobre esse texto. E um amigo me marcou nessa publicação e eu fiz um comentário nessa postagem. E eles defendendo a mesma posição que o senhor, que ali seriam línguas humanas, né? Idiomas e não línguas estranhas. O grande problema é que não só o pastor Vailate, o Zeca e a grande maioria que defende que em Atos capítulo 2 não línguas estranhas e línguas espirituais, e sim línguas estrangeiras, línguas de homens ali, né, do comum, defende que em Atos 2 não é, mas Atos capítulo 10, versículo 46, no caso de Cornélio Eu quero fazer pelo menos 3 citações e eu começo fazendo uma citação totalmente contrária àquilo que é o comum. Por quê? Porque tem um comentarista, um escritor renomado, de cunho calvinista, presbiteriano, chamado F.F. Bruce, o senhor conhece, Comentário Bíblico NVI, com quase 3.000 páginas, na página de 1950, se não me falha a memória, eu não anotei, estava fazendo análise dos materiais lá, ele vai dizer que o que aparece em Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, versículo 46 e Atos capítulo 19, 1 Coríntios, se trata do mesmo evento espiritual, não desmembrando, falando de uma língua estranha ou uma língua espiritual. Pasmem os senhores, uma publicação católica, segundo o nosso meio acadêmico, uma obra de
peso, muito peso, chamada Bíblia de Jerusalém. Por muitos, inclusive, tida como a Bíblia mais fiel aos textos de origem, uma das Bíblias mais acadêmicas, com comentário de especialistas, vai trabalhar essa questão e no comentário ela vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui e da mesma forma tá F.F. Bruce e mais outros dois e eu abro aqui o pastor Fabrício. Segundo dos seus aspectos, Atos capítulo 4, o milagre de Pentecoste assemelha-se ao carisma da glossolalia, frequente nos primórdios da igreja, Atos 10, 46, 11, 15, 19, 6, 1 Coríntios 12, 14 e Marcos 16, 17. Então, quer dizer, todos os textos clássicos do pentecostalismo, que o pessoal acaba desmembrando o Atos 2, mas elenca o 10 e o 19, como desmembrar, acaba ficando complicado. E além da Bíblia de Estudo, a Bíblia de Jerusalém, o F.F. Bruce e também aqueles que vão chamar ele de universalista, mas R.N. Champlin também vai fazer o mesmo apontamento. Então assim, a gente faz uma análise baseada na gramática e tem o posicionamento dos eruditos da cristandade que também vão caminhar pelo mesmo lado. Pois é, muito bem, o debate hoje... Posso colocar? Claro. A gente está aqui para isso, diga né? Lá. Sim. É que falou da Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu estudei, minha formação é católica, né? E eu tenho um pouco de receio com a Bíblia de Jerusalém, porque ela é uma tradução do francês belga para o português, então acaba que a nossa tradução, acaba que algumas coisas se perderam no caminho. Mas... acerca do dom de línguas, né? Por que eu penso um pouco diferente do amigo PH, do pastor PH? Aquele fato de Atos capítulo 2 teve... Isso é importante para quem está assistindo e para quem vai votar na enquete. Aquele fato de Atos capítulo de número 2 teve a intenção de propagar o evangelho. Algo missiológico. É algo que tinha a missão de levar a palavra para as outras nações. Quando nós falamos de dom de línguas, existe um propósito do dom de línguas. Por que o dom de línguas ele é importante? Quando alguém chega, pastor, e pergunta, por que nós falamos em línguas? O que Paulo vai falar? Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Ou seja, sem interpretação, né? Exato. É para sua edificação. E quando a gente lê aqui em Atos, capítulo de número 2, aquele que fala em línguas, ele está falando para quem? Para o outro. Quando a gente lê lá em Coríntios, e é uma das argumentações, né? Por que se fala palavras que nós não entendemos, aqueles que acreditam que os dons não acontecem mais, aqueles que acreditam no cessar dos dons, o que eles falam? Que não dá para compreender o que se fala. E de fato não dá para compreender. Paulo vai dizer o quê? Que aquele que fala em línguas, ele fala em mistério para Deus. Ele está se dirigindo a Deus. E esse texto aqui mostra que ele estava se dirigindo aos homens. O que Pedro fez, o que os outros homens cheios do Espírito fizeram, foi se dirigir aos homens. Por isso que eu acredito que não era o dom de línguas que nós entendemos, numa grande maioria, como Paulo citou, que é para sua auto-edificação. Que para edificar a igreja precisa ter alguém interpretando. Ter alguém ali para fazer a tradução, digamos. E não é o que acontece em Atos capítulo 2. Ali não foi feita tradução. Ali os homens ouviram no seu idioma materno. Ô pastor, não é o debate não? Você não vai deixar eu pegar não? Eu vou te dar 1/1000 de segundo. Não, beleza, porque começou agora, o Lula já vai cortar, meu Deus do céu. Mas se for isso aí, fala. Que a gente vai pro break. Não, beleza. O que acontece é o seguinte, o pastor Luciano, eu entendo o senhor, e é daqui justamente que surge um conceito errôneo da igreja de dizer que a língua estranha é o dom que evidencia, o único dom, inclusive, né? Tem nas nossas igrejas, a maioria das pessoas, dos líderes, eu sou da época, inclusive, pastor Luciano, que a gente orava porque assim, antigamente, né, o altar era aqui, tinha aquela cortina. Se eu vou falar que é feio, as irmãs vão me bater quando eu chegar lá. Aí tinha a porta que saía, ou seja, a sala ficava atrás do altar, né? Eu sou dessa época aí. A sala pastoral ficava atrás do altar. Então, dava a mão aos obreiros, e aí se o irmão que era cooperador não falasse língua estranha, ele não era ungido a diácono.
Porque isso, o que evidenciaria que ele seria batizado com o Espírito Santo era o falar em línguas. Sim. Isso foi erroneamente, é errôneo. Eu falo que é errado. E até hoje tem isso. Tem hoje, até hoje tem isso. Em convenções, se não acontecer, né? No mais extremo... Você tá me provocando, hein? Calma, fique em paz. Aí o que acontece? Deixa eu falar também, aí, então, é dessa época, tá vendo? Eu vou falar assim, não, os irmãos é menino lá, menino, irmão, é 37, mas é do berço. Então, pra concluir, abrir aqui que o meu 1 minuto já passou. O que acontece é o seguinte, pastor Luciano, o que a gente precisa entender é que quando a gente vai analisar aqui, essa é a descida do Espírito Santo. Então, tá começando o propósito. O Paulo vai falar do modelo, do estilo mais robusto, né? De como deve proceder lá na igreja, lá na frente. Mas aqui, por exemplo, o Espírito Santo nasce e tem a intervenção divina. Então, a mesma coisa do homem. Fala assim, eu tenho forma... Deus tem forma porque eu tenho forma. E o pessoal fala, não, porque quem tem forma são coisas de ser humano. Ao contrário, Deus não foi feito à imagem e semelhança do homem, porque Deus não foi feito por ninguém. O homem foi feito à imagem e semelhança dele. Então é o contrário. Então o Espírito Santo está descendo aqui, então é tudo coisa do céu. Primeiro, tem a intervenção divina, porque tem o milagre de ouvir, tem o milagre de falar. Então, embora eles estão se dirigindo aos homens, mas na igreja hoje, a gente também se dirige às pessoas quando vai falar em língua estranha. E normalmente se diz assim, né? Vai Omer Elohim, quando vai dizer, eis que te digo, né? Assim diz o Senhor, apontando o dedo na cara de profeta. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta e o pastor PH vai continuar com essa sua defesa aí, tá muito interessante. Daqui a pouco a gente volta. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Tá chegando o Dia dos Pais e a vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mondial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras de respeito, entendeu? Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Pra participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando seu pai no WhatsApp da Vida. 12-99747-2010. As melhores mensagens, as mais criativas. Você ouve durante a semana do Dia dos Pais e o resultado rola na sexta, dia 12. Promoção Meu Pai Churrasqueiro. Só aqui, na rádio que dá mais prêmios no Vale. Vida FM. Vida. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. O som que é tudo de bom. Vida! Não precisa ser um especialista para concluir que um dia produtivo e uma vida saudável dependem da qualidade do seu sono. O colchão magnético Fotomag, conhecido como colchão da saúde, porque é antibactericida, é antiácaro, antialérgico e anti-chamas e previne vícios da má postura na coluna. Combate estresse, insônia, fadiga e má circulação. Melhora as articulações e relaxamento musculares através de massagem com mais de 21 benefícios. Ligue agora mesmo 0800 762 2000 e peça já o seu colchão terapêutico Fotomag, porque quem dorme bem tem um dia melhor. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom! E você, empresário? Você mesmo, empreendedor que está aí nos ouvindo. Quer aumentar as vendas do seu negócio de uma vez por todas? Quer se destacar da concorrência usando estratégias comprovadas de marketing digital?
Então ligue agora para a Agência Chairo. A agência 12 vezes premiada e que vai fazer a sua empresa decolar no digital. Ligue agora ou mande um WhatsApp 11 9 8274 5116. 11 9 8274 5116. Agência Chairo, sua nova agência de marketing digital. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Na Faculdade Teológica Vida, você pode estudar teologia com flexibilidade, aproveitando todos os benefícios das plataformas digitais, com custo reduzido e o melhor, com a mesma qualidade do curso presencial. Curso Avançado Teológica Vida EAD. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Aqui, você aprende a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. Mande um WhatsApp para 11 933556677 e matricule-se já. Curso Avançado Teológica Vida EAD. Toda a vantagem do ambiente virtual para uma aprendizagem dinâmica e sem fronteiras é aqui. Faculdade Teológica Vida EAD, o seu lugar de aprender mais. Vida, tudo de bom. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E atenção, você que faz aniversário do dia 8 ao dia 14 de agosto. Você vai concorrer a uma deliciosa pizza doce da Arena Pizzaria. Para você participar é só mandar pelo WhatsApp promoção aniversariantes da semana, junto com seu nome completo, bairro, cidade e data de nascimento. O sorteio rola sexta-feira às 5:30 da tarde, dentro da segunda edição do Combate da Vida. E 3 ouvintes vão garantir aí a sua pizza, né? Arena combate sua fome. Aproveita para seguir no Instagram, @ArenaPizzariaSJC. Participe você também. 96.5 Debate da Vida. De volta com o nosso debate. Como que tá a nossa enquete lá no YouTube? Muito bem. Olha, nós iniciamos o debate hoje com sim, 62%, já está em 69%. Sim, Atos 2 são línguas estranhas. E não, que estava 32%, caiu para 31%. Mas nós prosseguimos aqui. E agora é aquele momento que nós temos a participação online. E hoje aqui conosco, de novo, nosso pastor abençoadíssimo, Laerte Lafayette. Bom dia, pastor. Está comigo? Não. Bom, então vamos seguindo aqui. Daqui a pouco o pastor vai aparecer aqui, vai participar com a gente na participação aqui online. Enquanto isso, vamos aqui, então, ouvir o áudio. Tem áudio? Tem áudio e tem vídeo. Até que enfim. Então vamos ouvir aí. O vídeo é do Alexandre Salgueiro, o áudio da Denise Vieira, da Bahia, e o João Lúcio também. Vamos ao vídeo. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Alexandre Santos Campos, o Negão. Eu acredito sim que naquele tempo foi língua estranha, assim, naquele tempo. Porque hoje em dia, o que eu vejo muito por aí, congregações, é muitas imitações. Fui numa congregação há um certo tempo e de cada uma palavra era xerabaiá, canta, maiá, culto inteiro. Não aprendi nada, não aproveitei nada. Mas naquele tempo, sim. Hoje, não acredito. Abraço. Bom dia, eu estou de acordo com o pastor, né? O pastor que está falando aí que eu acho que é línguas estranhas, não há idiomas, né? Que vem do alto e dos céus. Naquele grande dia, né? Aquele grande pentecostal que teve ali, né? Foi todo mundo revestido com o poder de Deus, então vem do alto. E Deus ali, né? Foi aquela grande revelação que teve. Espero que a gente ainda, né? Nesse mundo de hoje ainda tenha esse grande pentecostal pra gente, assim, né? Começar a falar em língua de estranho e começar a arrebatar esse povo que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor.
Pai do Senhor, como é possível alguém que se diz falar em línguas estranhas, quando é perguntado, questionado, ele mesmo fala que não sabe o que está falando? Ou seja, que mistério é esse entre ele e Deus, né, que nem ele mesmo sabe o que está falando? É uma coisa muito aleatória. Como alguém de língua portuguesa metido a cantar em inglês, cantando sem saber o que significa, né? Pois é. Bom, então assistimos o vídeo aí do Alexandre Salgueiro, o Negão, como ele mesmo diz. E ele disse aqui que foi numa reunião e não entendeu nada, que ficou só aquela língua estranha. Mas essas coisas acontecem, não deveria acontecer, né? Porque se você está numa reunião e alguém orando em língua estranha, é preciso que haja interpretação. Caso contrário, não vai ter entendimento, né? Isso está muito bem explicado e ensinado ali em 1 Coríntios capítulo 14. Depois nós tivemos aqui o áudio da Denise e também o áudio do João Lúcio, que ele está dizendo aqui, que mistério que é esse, hein? Que a pessoa fala em língua e nem sabe o que está acontecendo? Como é que explica isso aí, hein, pastor? Pois é. Que mistério. Ele fala em mistério com Deus. É o Espírito falando em mistério com Deus. É o que a Bíblia diz. Pois é. O Renan Souza, se eles entenderam e em suas próprias línguas, então o Senhor concedeu a eles a interpretação das línguas? Digo, o dom? Foi isso? Foi uma concessão de entendimento? Por isso que eles entenderam? Na verdade, o Atos capítulo 2 enfatiza 2 milagres, né? Inclusive, quem defende que foi língua estrangeira não tira a possibilidade de ter acontecido o milagre. Então a gente percebe na leitura do texto que foi o milagre de falar e o milagre de ouvir. Queria só responder a pergunta do irmão aqui, o pastor Fabrício. Mas pessoal que fala aí, quando você vai perguntar, o pessoal não sabe o que está dizendo e tudo mais. Pode ser, irmão, que esse pessoal esteja no início do dom, porque assim, o dom, ele é lapidado, você vai aprimorando o dom, ele não vem, tá tudo pronto, é isso e acabou. Tanto é que quem é profeta na igreja, quem tem o dom de profecia, tem mais segurança. É igual quando você começa a orar, hoje eu oro melhor. Quando você começa a ler a Bíblia, hoje eu leio a Bíblia melhor. Quando você começa a pregar, hoje eu prego melhor, por conta dos elementos. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Interessante que Paulo usa as 2 expressões que eu falei que deveria estar escrito lá em 1 Coríntios. Versículo 12. Assim acontece com você, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Crescer, quando crescer é o quê? Desenvolvimento. Naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar, pois se ora em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então qual é o propósito da língua estranha? Edificar a igreja. Se você profetiza e fala em língua estranha, você fala com Deus, Deus te dá a revelação, e é o que Paulo orienta. Quem fala em línguas, ore para que também possa interpretá-la. Isso aí mesmo. E ainda tem uns que vão ficar na oração em línguas e na edificação própria, né? Paulo vai perguntar ali em 1 Coríntios 12, 30. Interpretam todos? Ou seja, não. Falam todos em língua estranha? Não, também. São todos profetas? Não, também. Então, para edificação do grupo, né? Se você está orando em língua estranha junto com outras pessoas, então é muito importante que haja a mesma interpretação para que todo mundo seja edificado, a igreja seja edificada, né? Desta forma. Ok? Já está conosco aqui, então, ele, pastor Laerte Lafayette. Muito bom dia. Fabrício querido, graça e paz, que Deus abençoe a nossa vida. Pastor PH, Pastor Luciano Scala, uma alegria estar aqui com vocês aprendendo. E olha, Fabrício, estava aqui fazendo o jogo dos 7 erros. Porque quando a gente olha aqui na tela do YouTube, eu olhei e eu vi o Pastor PH, eu achei que era o Pastor PH na outra tela também. Ele gosta. E aí eu fui ver que era o Pastor Scala. Eu quase vi com uma blusa igual a dele. Ele gosta, varão, ele gosta. Sim, cara, são iguaizinhos. Não tem o que tirar nem pôr. A única diferença, pastor, sabe qual que é? A única diferença entre os dois é que um entende que Atos capítulo 2 ali é língua estranha e o outro acha que não. Mas tá tudo bem, meu pastor. É uma honra ter o senhor de volta, viu?
alegria é minha, Fabrício, e é por isso que tem debate, porque se a produção coloca 2 pastores iguais, com 2 posições iguais, aí é que não vai. Exatamente. Que vai ficar complicado. Bom, vamos lá, pastor. Dê aí a sua opinião, aqui, então. Eu começo aqui dando a minha opinião. Deixa eu... Tô só abrindo aqui. Eu tô com num lugar improvisado, mas graças a Deus está dando tudo certinho. Amém. Eu enxergo aqui e eu vejo algumas situações que são importantes, né? Até quando se fala grego, pastor PH citando a questão do dialecto ou do glossolalia e tudo, eu vejo aqui nessa questão de Atos 2 uma situação assim de uma maneira muito, muito clara. Primeiro, a interferência de Deus. Deus queria que o evangelho fosse pregado. Então, eu posso acreditar, eu, Laerte, posso acreditar que Deus tenha dado o dom para alguém que não falava a língua dos medos e persas, começar a falar a língua dos medos e persas. Sim, eu posso acreditar nisso. Eu posso acreditar que eles falavam na língua de Deus, a língua estranha que edifica a mim mesmo, e havia uma situação de tradução simultânea. Sim, eu posso também acreditar nisso. O que eu vejo é que existem 2 situações assim de uma maneira bem clara e que nós não podemos abrir mão de maneira alguma. Uma é a capacitação que Deus dá em termos de conhecimento, em termos de sabedoria e de como Ele quer fazer a obra dele. E é claro, como todo bom continuista, e aí eu já me autorrotulo, eu não posso achar que falar em línguas estranhas é algo que foi única e exclusivamente para o Pentecostes ou que nunca existiu. Também já aproveito e já deixo aqui claro também que entendo que falar em línguas estranhas não é única e exclusivamente evidência de que a pessoa plena, é cheia, é batizada no Espírito Santo. Ok, Fabrício, pastor PH, pastor Scala, pronto para aprender com vocês aqui. Ok, muito bem. Então o pastor Laerte Lafayette deixando claro aí que ele entende que eram línguas, ou melhor, eram dialetos, né? Não eram línguas estranhas. Isso, eu entendo que eram dialetos. Agora, o senhor está junto com o Luciano. Então. Falando aqui no finalzinho, tem muita gente que acredita que eles falavam em línguas estranhas e simultaneamente era traduzida no ouvido dele. O que eu vejo ali, que era de uma maneira muito clara, é que havia um propósito. O propósito qual era? Que a palavra fosse pregada, que chegasse no ouvido dos outros. Até uma coisa que é interessante, Fabrício, pastor Scala, pastor Luciano, por que eles foram confundidos por bêbados? Porque eles falavam talvez algo que não fosse conhecido. E nós estamos dizendo aí de uma Jerusalém que era uma Jerusalém cosmopolita, uma Jerusalém que se falava grego, em que se falava aramaico. Então, não dá para achar que hoje em dia, trazendo para os dias de hoje, alguém que fala inglês, ou alguém que fala francês, ou alguém que fala mandarim está bêbado. Talvez por isso eu possa acreditar que eles falavam em línguas estranhas, tá? E era simultaneamente traduzido para a língua nativa dele. Falava em glossolalia, aos ouvidos, e era traduzida, né, para o dialecto, para que ele pudesse entender. Ô bispo, Deus abençoe, é um prazer conversar com o senhor aqui. Vamos lá, vamos começar as indagações aqui, né? Essa questão que o senhor diz que dizem, né, e tudo mais, e que o senhor também defende, que o milagre ali, eles falavam e simultaneamente era traduzido, assim, o texto realmente não dá base para isso, né? Essa é a primeira questão. Eu acredito que em todos os debates eu sempre estava do lado do senhor. Acho que hoje é a primeira vez de todos os debates que eu estou do lado oposto. Mas esse dia segura a peteca aí. A questão é a seguinte: é justamente o que o senhor falou, né? Primeiro que assim, vou pontuar algumas questões aqui, como eu falei no início. Veio do céu um som, como de um vento muito forte e impetuoso. Então a gente está falando de barulho, movimento físico, e veio do céu.
Segundo, no versículo 3 do capítulo 2, e viram o que parecia línguas repartidas como que de fogo, que se pousaram sobre cada um deles. Então a gente tem um barulho de vento, né? Um som, então barulho, é volume, é som, né? É audível. E aí a gente tem então as línguas que parecia, então, é visível como que de fogo. Essas línguas que eles falavam no texto aqui, gerou algo normal, um movimento, não era um movimento comum de alguém que falava alguma coisa normal como se fosse um idioma. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desce, ele encheu a casa e como um vento teve um movimento, teve alguma coisa ali. E a língua repartida como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Aí, vamos dizer, porque eu quero perguntar para o senhor o seguinte: por que ele está dando o exemplo de fogo? Como muitas pessoas remontam esse texto só a Joel capítulo 2, mas se o senhor trabalhar Isaías capítulo de número 6, o Isaías vai dizer que o ser espiritual foi na sala do trono ele pegou uma chama e colocou na sua boca. E quando a gente vai falar de língua repartida como que de fogo, o fogo, não só a água, não só o vento, que deveria ser mais do que uma pomba, os elementos do Espírito Santo, que na verdade essa língua estranha de Atos capítulo 2 não foi um evento que começou em Atos capítulo 2, não. Isso daí lá no Antigo Testamento, inclusive vários rabinos nos dias de hoje dizem que as línguas estranhas já eram faladas, e não são messiânicos, tá? Trabalho com ortodoxia. Já eram faladas lá no Primeiro Testamento. Esse exemplo de Isaías capítulo 6, não que ele falava em língua estranha, mas é um exemplo. Então o que eu queria dizer pro senhor é o seguinte: como que eles vão olhar 9 horas da manhã, questionam o horário? Por quê? Porque se eles estavam fazendo o jejum da cultura judaica, seria a partir das 10 horas da manhã, após a oração das 9. Terceira hora do dia, se me falha a memória. O que acontece é o seguinte: eu pergunto pro senhor, como são esses homens? Estão bêbados. Como que um bêbado fala? Como que um bêbado se porta? Se fosse apenas uma língua normal, eles não estariam tendo um comportamento de pessoa civilizada e não sendo comparados? Vento, língua repartida como que de fogo, e parecido que estavam bêbados? Então, diante de toda essa manifestação sobrenatural, aí eu posso entender. Havia uma questão de línguas espirituais saindo da boca deles. Então, peraí, o pastor, só para entender. Explica? Então, o senhor entende que eram então línguas estranhas e não línguas estrangeiras? O que eu quero deixar claro, pastor Paulo Henrique, né, para quê? Para que a gente possa manter o nosso padrão de parceria lá do Rio de Janeiro com Interlagos. Brasilândia tá aqui, hein? É Zona Norte, pastor, Interlagos caiu. A gente se preocupa muito, Zona Norte também vale, querida. Não, pode falar. A gente se preocupa muito com aquilo que é justamente a causa e esquece aquilo que é o efeito. O importante para mim era que o evangelho fosse pregado. Por isso que quando a pessoa perguntou o que é que o senhor acha, eu disse imediatamente idioma. Por quê? Porque não adianta nada se eu quero evangelizar o grego, o medo e o persa, eu simplesmente falar em língua estranha para me edificar, eu não vou alcançá-lo. Então o que eu entro aí é na questão do propósito. Havia um propósito, o propósito era aproveitar que Jerusalém estava, como diz lá no Nordeste, coalhada de estrangeiro, e agora daqui vai sair a explosão do evangelho, e 2000 anos depois eles vão estar falando na Vida FM justamente sobre isso. Então bora lá, aproveita que agora é o mover. Então o que eu entendo? Eu entendo que havia uma condição de idioma, por isso que eu olho de uma maneira muito diferente aqui para Atos 2 e para aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Eu vejo assim de uma maneira muito, muito clara. Paulo está falando ali para mim, Laerte, do contexto da edificação, do contexto da minha experiência. Eu acreditaria que essa experiência de Isaías, ela se encaixa muito bem quando Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14, quando ele fala da questão de edificar uma experiência minha justamente com o Senhor.
Agora, pastor Paulo Henrique, vamos aproveitar que a gente já discordou de tudo hoje mesmo. Eu não acho que a gente possa pegar a tradução que nós temos e a experiência que nós temos. Está começando a fazer calor já. É a língua de fogo que está caindo. Ixi, interferiu. Essa língua de fogo aí, abaixa esse fogo aí, pastor. Toma cuidado, mano. Tá cortando a linha aqui. Bom, cortou, acho que daqui a pouco ele volta aí. Não, então... Mas olha só, você sabe uma coisa que eu quero colocar para todos, para os três aqui? Certo. O porquê se... Aqui vai servir para os dois lados. Por que é que nós temos o emprego de dois termos gregos distintos? Por que dialecto e por que glossa? Se era só língua estranha, por que dialecto? E se era só idiomas, por que glossa? Por que isso? Por que não fazer uso de um termo só, uma vez que é um evento que está aqui, né, dentro do mesmo contexto? Por que essa diferenciação? Isso não dá margem justamente para que haja uma compreensão de que ali houve uma ação de Deus, é óbvio. Porém, tanto na transmissão de uma língua estrangeira, quanto, ao mesmo tempo, uma língua que não era mesmo de compreensão de ninguém, a ponto de uns entenderem, como o pastor Laerte mencionou aqui, que os discípulos poderiam estar embriagados, como também a ação de Deus nos ouvidos, no momento em que aquela palavra estava sendo dita, e eles passaram a compreender, como levantou aqui o pastor Mateus Rangel. Por que esses dois termos empregados dentro do mesmo contexto? Poderia ser, eu acredito que poderia ser uma questão de sinônimo, né? Porque, se eu não estiver enganado, apenas Lucas que vai utilizar esses dialetos, né? E se eu não estiver enganado também vai aparecer 6 vezes, e todas elas aqui em Atos dos Apóstolos, né? E pode ser visto como um sinônimo. Qual que é o texto, pastor Fabrício? Não cortando, pastor, você não pode falar, mas qual que é o texto que o senhor se refere? Nós temos o dialecto que empregado aqui. No capítulo 2. Mas tem no 6 e tem no 8. Tá. E o glossa, né? Que tem também. O dialecto, ele aparece 5 vezes como idioma, traduzido entendido como idioma, Atos 1:19, 2:8, 21:40, 26:14, 22:2. E uma vez como linguagem em Atos 2:6. Então, como o idioma conhecido. Agora, já o glossa, ele vai se referindo como língua, como órgão, né? Em Lucas 1:64, como nacionalidade, Apocalipse 5:9, e como o idioma, em 1 Coríntios 13:1, quando Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua, ou o idioma dos anjos e dos homens. Sim. Então, por que aí? E o glossa, a gente sabe que ele vai ter um emprego do estranha mesmo, né? Sim, eu vou responder. Então, na verdade, assim, sua pergunta, o que eu vou responder não é dogmático, é gramatical. Eu gostaria até que os irmãos entendessem que toda vez que eu faço uma análise, ela não é dogmática, ela é gramatical. Eu faço uma análise textual. Antes de colocar o meu posicionamento, se não me der base aqui, eu não faço. Né? Se não tiver alguma obra que falou, que publicou, eu não vou sozinho. Se for tese de doutorado, eu encaro, mas não estou defendendo nenhuma a priori. O texto de Atos, capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: Caí, fos emis acoumen, e castos te idia dialecto. Esse é o versículo 8. 2, verso de número 8. E interessante, o pastor Fabrício, o senhor pergunta assim: qual a diferença por que os dois? Glossa e dialecto? O glossa é a língua estranha que sai da boca de quem fala. E o dialecto, de novo, cai fos rimes acoumen e castos de idia dialecto. E como nós, acoumen, que vem de acuo, ouvimos, e castos, cada um deles falar em nosso próprio idioma, ou seja, no nosso idioma materno, engeteminen, ou no idioma que nós nascemos. Então, assim, que tá claro, quando sai é língua estranha, quando ouve
É dialeto deles. Por quê? Porque teve entendimento. Porque assim, ó, quando sai... porque se fosse igual, usava o mesmo termo. É uma observação interessante. Saiu citado numa língua espiritual. Só que como os caras que estavam lá eram os caras que não eram crentes, precisavam se converter, é pra ter milagre? Então vocês vão entender na própria língua de vocês. Eu tô entendendo a língua Sai que eu como nasci. estranha e entra como dialeto. Gramaticalmente é isso. Então porque aí... senão teria que utilizar. Primeiro, não é só isso não, tá? A expressão xenonglose deveria ser utilizada como termo de estrangeiro para bater com o que diz o dialecto. Né? Como eles estão falando no nosso dialecto, isso não existe. Como eles estão falando dialecto, nós estamos entendendo dialecto, não. Como eles estão falando glossolalia e nós estamos entendendo em dialectos. É essa a indagação. E aí, pastor? Mas complicou ou facilitou? Eu não entendi essa tua fala final, pastor. Como eles estão falando em línguas estranhas e nós estamos entendendo em idioma... Sim, porque glossolalia traduzindo seria o quê? Línguas estranhas que não são compreensíveis aos homens. E aí o Atos capítulo 2, versículo 4, a expressão aparece glossolalia, que fala da língua repartida como que de fogo, né? O texto de Atos capítulo 2, versículo 4. A gente pode até abrir aqui para ver o texto grego. O texto diz assim, ó. A gente na verdade fez aqui a expressão aqui, ó. Pneumatus agion kai ercanto lalem heterais glossais. E começou a falar noutras línguas. Certo. Né? Só que o versículo de número 8, que deveria aparecer, lá no versículo 4, deveria aparecer dialecto também, se fosse um idioma comum. Então, no versículo 8, está dizendo assim, ó. Caifós e mesalcomen e castos te idia dialecto emon. E como nós estamos ouvindo... no nosso próprio idioma materno. Então o que eu disse é que eles falaram em glossolalia, que é o que o texto está dizendo, e eles não entenderam em glossolalia, eles entenderam em dialecto. Na língua materna deles. Muito bem. E infelizmente, né, pastor Laerte acendeu o fogo demais lá, pegou fogo lá. Dele. Tem que mandar os bombeiros lá no pastor Laerte. O Espírito Santo já bateu lá. Pastor, um abraço para você que está aí nos assistindo de alguma maneira, né? Ô pastor, sempre bom estar com o senhor, hein? Mas glória a Deus. De qualquer maneira, valeu muito a participação, sempre muito abençoado, muito simpático, nosso pastor Laerte Lafayette. E nós vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. O debate da vida volta daqui a pouco. Neste domingo, venha celebrar a Ceia do Senhor. Um memorial celebrando o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Participe. Ceia do Senhor na Bíblica Vida, às 10 horas da manhã. Rua Doutor Zuquim, 85, Santana, São Paulo. Você também pode assistir ao vivo pelo youtube.com/Bíblica Vida Oficial ou acompanhar a transmissão aqui pelos 96.5 da Rádio Vida. Bíblica Vida, sua família vivendo biblicamente. Música boa, toca na vida. Deus tem nos atraído. Toda manhã acordo, vou preparar o meu cafezinho, ouvindo uma palavra do Senhor vinda do céu. Saio de casa ouvindo esse programa maravilhoso. Então, que Deus continue usando e abençoando essa família que se tornou a família Rádio Vida. Devocionais que tocam o coração. Usa, Pai, a nossa voz, o nosso falar, para abençoar o próximo. Oh Deus, usa-nos, Pai, para fazermos a Tua vontade em todo o tempo e em todo momento. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus. sintoniza aí. É tudo de bom. Amiga, eu amei o seu óculos, tá linda! Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar, Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @Zion.com.br
Ponto Óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Vida, tudo de bom. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Olá pessoal, eu sou o Tom Cacto e já baixei o aplicativo da Vida. Eu tô ouvindo a Rádio Vida em todo lugar. Baixe você também o nosso novo app no seu celular. Digite na loja de aplicativos Eu Tô na Vida e leve a rádio que é tudo de bom com você em todos os lugares. O curso avançado completo Teológica Vida é a melhor opção para estudar as escrituras de modo integral. Desde a teologia sistemática até as línguas originárias da Bíblia, como o grego e o hebraico. Aproveite e adquira hoje mesmo o curso avançado completo Teológica Vida, com 3 livros e 48 matérias. A forma de pagamento é facilitada, podendo ser em até 12 vezes no cartão ou boleto bancário. Venha e faça parte desta turma. As vagas são limitadas. Teológica Vida. Fone WhatsApp 11 93355 6677. Faculdade Teológica Vida. O seu lugar de aprender mais. Rádio Vida. Todo mundo ouve. 12 99665 2277. Esse é o telefone comercial da Vida. A rádio que mais vende no Vale. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, tá chegando o dia do início do nosso curso presencial da Faculdade Teológica Vida, não é, pastor? Exatamente. Dia 20 está chegando e você está esperando o quê? Me fala, o que você está esperando? Solta esse pão, solta esse café. Vamos lá, faz a inscrição. Liga lá no celular 11 93355 6677. É muito fácil gravar. É o WhatsApp, viu? Gente, é o nosso curso de formação bíblica aqui do Teológica Vida. O que você vai aprender aqui presencialmente, hein? E com essa persona que vos fala aqui, você terá aula aqui em São Paulo. Você vai aprender, entre outras coisas, introdução à teologia, o que é a Bíblia, o ser de Deus, quem é Jesus Cristo, a pessoa e a obra do Espírito, o que é o ser humano, doutrina do pecado, dinâmica da salvação e muito mais além disso. E, repito, é um curso 100% presencial, você pode solucionar suas dúvidas, é um curso interdenominacional, você participa de um grupo de alunos no WhatsApp, você tem contato direto comigo, que é o professor aqui em São Paulo. Se você é de São José dos Campos ou do Vale, você vai ter aula com o pastor Edson Boaventura. Porém, não fique de fora. Dia 20 nós retornamos para o nosso segundo trimestre e vai ser uma bênção com certeza, todos os sábados das 9 da manhã até o meio-dia. É só você pegar aí o telefone e ligar 11 93355 6677. Inscreva-se porque dia 20 já está chegando. Lembrando que este número é o WhatsApp, tá? Você manda uma mensagem, tá? Para pedir mais informações sobre o curso. 11 93355 6677. E lembrando também que o curso é São Paulo e São José dos Campos. São Paulo com o pastor Fabrício Costa. Exatamente. Conhece? E em São José dos Campos, pastor Edson Boaventura. Então você de São José dos Campos, é só você mandar a sua mensagem no 11 93355 6677. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o nosso Debates da Vida. Rapidamente, como que tá a enquete? Vamos ver aqui então, 1, 2, 3 e já. Sim, atos são línguas estranhas, subiu para 70% e não caiu para 30%. Pois é, vamos ver como é que isso vai terminar. Nós temos áudios, temos 2 áudios, não temos? Temos 2 áudios, então vamos lá. O áudio do Jeová Martins e também do Fábio, de São José dos Campos. Amados irmãos, eu entendo que em Atos 2 trata-se sim de línguas
estranhas. Amém? Um poder sobrenatural, um revestimento do alto, batismo com o Espírito Santo, onde eles foram capacitados. Amém? Bom dia a todos. A minha opinião, a minha linha de raciocínio é a seguinte: era estranha para os discípulos, que os discípulos não estudaram outro idioma, né? E fica claro que foi o Espírito Santo quem concedeu, e eles falavam conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, para os discípulos, eles estavam falando línguas estranhas, sim. Para quem os ouvia, aí é uma questão de interpretação. Amém. Então ouvimos os áudios aí, o primeiro do Giovan e o segundo do Fábio. E nós estamos aqui de novo, estamos com o nosso pastor Laerte Lafayette. Me ouve, pastor? Ouço. Conseguiu dar uma diminuída no fogaréu aí? Misericórdia. Agora ouço em línguas humanas, graças a Deus. Graças a Deus. Meu pastor. Me perdoa. Olha, ainda bem que o senhor voltou para o senhor fazer as suas considerações finais acerca do tema e dar aí o endereço das suas redes. Ok, obrigado Fabrício, obrigado pastor Scala, obrigado pastor PH pelo carinho, pela paciência, e eu torno a repetir que tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Se era justamente, se falava em dialecto e se ouvia, ou melhor, se falava em glossolalia e se ouvia em dialecto, ou se foi dada mesmo a capacidade de falar diretamente no dialecto, eu não vejo assim muita diferença. O que eu continuo acreditando e crendo também é que esse mover de glossolalia, de língua estranha, existe nos dias de hoje, e também a capacitação de língua dialecto. Por quê? Porque existem pessoas que têm mais facilidade em aprender uma determinada língua estrangeira do que outras. Nós vamos ver pessoas que falam, são chamados poliglotas, que falam 5 ou mais línguas, e quando vemos pessoas também que têm dificuldade, muitas vezes, de falar simplesmente naquilo que é a língua mãe, a língua portuguesa. Então, o que eu quero deixar aqui de uma maneira assim, bem simplista, bem clara, é que precisamos crer naquilo que é o propósito e, acima de tudo, no derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Para você, querido, querida, que acompanha aqui o Debate da Vida hoje, dia 10 de agosto, quero deixar um recado. A Rádio Vida, ela precisa, além da tua oração, também da tua ação. E se você tem sido abençoado, reparta com a Rádio Vida as coisas boas que você tem recebido. O Pix da Rádio Vida é doi@biblicavida.com.br, doi@biblicavida.com.br. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette, pastor da Igreja Casa do Pai, Igreja Cristã, aqui no Rio de Janeiro. Minhas redes sociais são @Laerte Lafayette e também @Casa do Pai Igreja. No nosso canal do YouTube, Casa do Pai Igreja Cristã, todo dia um conteúdo novo para abençoar a tua vida. Fabrício, pastor Luciano Scala, pastor Paulo Henrique, muito obrigado por mais uma participação, e para vocês o meu carinho. Eu continuo aqui ligado via YouTube na Vida FM. Eu tô na vida. Amém, meu pastor. Um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Bom, voltamos aqui. Deixe-me ler aqui a participação da Gersi Nascimento. São línguas estranhas, glossolalia, para quem falou, mas idiomas para quem ouviu. Podemos ser usados por Deus para ministrar alguém em seu idioma sem nem sabermos disso. As línguas são dadas pelo Espírito Santo e não temos controle para manipulá-las como queremos. Samuel Figueiredo, em Atos 2, foi línguas estranhas. Já na Torre de Babel, foi línguas dos homens, outros idiomas. Na Torre de Babel não teve nem nem entendeu o outro, né? Inclusive algumas pessoas de forma errônea, né? Já vi até muitas pessoas, ainda bem que o pastor Luciano não fez isso, nenhum pastor Laerte Lafayette, mas eu acho que não deu tempo, mas normalmente é colocado que o Atos 2 é uma referência a Babel. Eu vejo totalmente fora do contexto. O que o senhor acha, pastor Luciano? Não, imagina, não tem nada a ver. Nada a ver. Comentários, inclusive, isso é muito mal colocado. Aí que tá, né? Às vezes as pessoas, elas se apegam a comentários. Estou só abrindo parênteses aqui. Às vezes as pessoas se apegam a comentaristas
acreditando que aquilo... que ele tá falando é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Até... Não, porque tem os pais muito da igreja, erro em comentário de rodapé, os pais da hein? igreja disseram, se você for concordar tudo que eles disseram, claro. Você tá perdido, viu? Só pra lembrar. Se fosse... Foi Orígenes, né? Que capou-se. Olha só, vai seguir. Olha só, encrenca. Vai nessa aí que você vai se dar mal, né? E fazendo a interpretação de Mateus 19. Olha o que esse homem fez. Bom, o Lucas Mateus diz assim: essa língua estranha é uma possessão diabólica na mente das pessoas. Olha. Porque ninguém entende nada. Em Atos capítulo 2, os apóstolos não falam língua estranha. Isso foi idiomas. E língua de nações. O Espírito Santo não dá nada a ninguém sem entendimento. Tá certo isso? Tá errado, e assim, a gente precisa entender, irmão, que, inclusive, eu queria até comentar um negócio que eu vou responder em dose dupla aí. Queria comentar um negócio que o bispo Laerte falou, porque quando ele ia concluir, caiu lá. Mas então, aí qualquer coisa, se eu falar o que tiver fora aqui, o senhor pode, bispo, me chamar no meu Insta ou no meu WhatsApp e tratar direto comigo. Colocar experiências espirituais na frente, né? Nossas experiências pessoais, colocar os comentários na frente. Eu nem falei de experiência minha aqui, porque se eu for falar, aí é que vai dar base mesmo. Então, assim, para trabalhar só com o que o texto diz, com o que a Bíblia diz, pecador sou eu e seja a Bíblia santa e poderosa palavra do Senhor, ô irmão Lucas, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não tem o alcance daquilo que está escrito, quando a gente não tem esse dom, a Bíblia fala, quem fale, procure o dom para interpretar. Então tem o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, que está escasso, né, pastor Luciano? E o dom de interpretação de língua. Tem 3. Dom de língua, dom de variação de língua e o dom de interpretação de língua. Tem que trabalhar esses 3 aqui. Então não tem nada de demônio, irmão. Nada. Atos 2, eles estavam esperando um poder que veio do alto. Né? Então assim, não fala besteira, para depois quem vai cobrar de você é o Espírito Santo. Não sou eu nem o pastor Luciano, não. Olha aqui, na guarda. Não existe isso de língua estranha. O que existe é idiomas. Hoje há uma inferência nos textos para dizer que são línguas, ou glossolalia. Bom, não dá para dizer isso, né? Não existe língua estranha. Tá lá, né? Tá nas escrituras. O pastor Luciano pode falar que eu falei no anterior, só que assim, ó, a gente tá trabalhando aqui inferência. Poxa vida, o grego serve para quê aqui? Que a gente tá se desgastando, né, pastor Luciano? Sim. As referências que a gente tá trabalhando, discutindo, inclusive, a exegese do texto. Então tem que tomar cuidado, irmão, com o que vocês estão falando, porque para questionar, tem que questionar igual tá fazendo aí o pastor Luciano, com a base no texto, perguntando as expressões de origem aqui no caso do grego, porque senão fica chovendo molhado, né? Não vale nem a pena comentar. Sim. O Carlos diz assim, foi um milagre duplo. Pedro diz na casa de Cornélio que eles foram batizados assim como nós, se referindo a Atos 2. E na casa de Cornélio estavam os familiares, não havendo estrangeiros. Interessante isso daqui. Não, que então, ele pastor Fabrício, mas é isso que alguns comentaristas, como 10. A Bíblia do Jerusalém, o F.F. Bruce e o Champlin, a mesma experiência. A junção e não a... Não separa, não né? separa, como alguns vão tentar dizer. O Daniel, Deus não trabalha apenas em línguas estranhas. Ele pode fazer milagre nas línguas idiomáticas. Claro. E Jaque Cruz, para mim, o texto é bem claro. As pessoas ao redor ouviam claramente em sua própria língua. Eu acredito, pastor Fabrício, que ali em Atos 2 pode ter acontecido de pessoas falarem as línguas estranhas, porque percebe que também tiveram visões. Então acredito que as pessoas podem ter recebido os dons, porque depois ele vai falar de Joel. Inclusive ele fala até que saíram para profetizar, né, pastor? Porque eles estavam na casa, começaram a falar e saíram, então, né? Por isso que eu tô dizendo, né? Mas no caso aqui desses estrangeiros, o que eu tenho para mim é que não significa que eles foram cheios do Espírito. Eu também concordo com isso. Percebe que os cheios que estavam na casa, exatamente, né? Eles foram alvo do milagre para o arrependimento dos pecados. E o que eu acredito, porque quando as pessoas falam que o milagre alcançou os ouvidos deles, eu tô usando a fala do professor Mateus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o milagre aconteceu na boca daqueles que estavam falando em outros idiomas. Assim, acredito eu, olhando
olhando para Atos 2. Amém. Bom, nós já estamos chegando ao final do debate e a gente, vocês já até perceberam que estão já falando a mesma língua, né? A gente fala a mesma língua, mano. Começaram a falar uma língua estranha, agora já estão falando a mesma língua aqui, esses dois. Bom, temos dica cultural, as duas personas, ok? Então vamos à nossa dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Muito bem, então vamos lá, pastor Luciano Scala, você tem aí a sua dica cultural, por favor, e na sequência, seus 2 minutos para suas considerações. Legal. E as suas redes. Ótimo, dica cultural, eu vou deixar o Falar em Línguas do meu xará, pastor Luciano Subirá. Fica aí uma dica para você que quer conhecer um pouco mais acerca do dom de línguas, conforme a Bíblia nos ensina lá em Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre este dom. Vale a pena você ler esta obra, com certeza ela vai te auxiliar. Ela não tem esse cunho tão teológico, mas ela com certeza, num âmbito mais pastoral, ela vai te ajudar bastante. Bom, a minha fala final aqui, eu quero concluir dizendo que eu acredito que aquilo que acontece em Atos, capítulo de número 2, eu acredito que isso pode acontecer até os dias de hoje. Eu sou continuista, eu acredito que os dons, eles permanecem na igreja, para a edificação da igreja. Não vejo como línguas estranhas o que acontece aqui citado por Lucas em Atos 2. O que eu vejo são, de fato, idiomas. E percebe que pessoas de outras nações que são citadas aqui, eles compreenderam. Por quê? Porque era na língua mãe deles. Então eu penso que, de fato, o que acontece aqui foi um milagre daqueles homens galileus, e percebe que dá ênfase a isso, né? Eram homens galileus. Como é que pode esses galileus, esses analfabetos, esses que não tiveram oportunidade de estudar, como pode eles conhecerem do nosso idioma? Por isso que eu acredito que o milagre está aí, desses homens simples, esses homens de grande maioria âmbito rural, falarem em línguas que eram estrangeiras e desconhecidas para eles. Essa é a minha fala final. Eu quero agradecer mais uma vez a produção da Rádio Vida, pastor Fabrício, pastor PH, ao bispo também, Laete, pela elegância de sempre, e você que permaneceu conosco. Para você falar comigo, se você precisa de ajuda com dependência química, tem alguém na tua família que precisa de ajuda, sou responsável por uma casa de recuperação e também responsável por um projeto social onde nós estamos distribuindo semanalmente 1000 refeições para os moradores de rua toda sexta-feira de forma bem religiosa. Então, se você pode me ajudar nesse projeto, se você quer conhecer um pouco mais do pastor Luciano Scala, vai lá nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Basta você colocar Luciano Scala, coloca aí ESCALA, me segue e vai ser um prazer também te seguir e criar uma rede de amizade contigo. Pastor Fabrício, obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, como sempre, a honra da vossa presença. Agora aqui do outro lado do ringue, pastor PH, o senhor tem também os mesmos 2 minutes para poder dar aí a sua dica cultural, considerações finais. E chega. Vamos lá. Sim, muito bem, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, né? A vida é tudo de bom, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pastor Fabrício, pastor Luciano, bispo Laete, sempre com a elegância de sempre. Deus continua abençoando essa estrutura, esse programa e todas as pessoas que têm passado por aqui nessa mesa, abrilhantado o seu conhecimento. A minha dica cultural aparece aí na sua tela, após Atos, explorando a vida e as lendas dos apóstolos, de Brian Litfin. Esse autor é um renomado PhD em estudos religiosos, né, na história da igreja pela Universidade de Virgínia, e tem um mestrado em teologia pelo Seminário Teológico de Dallas. Para quem gosta de grego aí, o Daniel B. Wallace e vários outros escritores também passaram por esse seminário, um dos mais renomados historicamente. Ele é um doutor na história da igreja, e essa obra vai trabalhar isso e muito mais. E às vezes a gente fala assim, pessoal, tem dica cultural, essa daqui é a explícita, porque implícita tem a Bíblia de Jerusalém, comentário do Novo Testamento completo de R.N. Champlin, o
o comentário da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo Testamento de F.F. Bruce. Ou seja, tem muita obra, é muita dica. Eu chego lá nas minhas aulas, o pastor Fabrício, pastor Luciano, é uma caixa de livros, os irmãos ficam até espantados. No Instagram, pr.paulohenrique. No Facebook, pr.paulohenrique, no YouTube, pr.paulohenrique. Se me seguir agora, eu vou seguir de volta também. Eu não podia mandar um abraço pro pessoal lá do Quintal da Vila, dizendo que hoje tem feijoada. Se você é da Zona Norte, pode pedir pelo iFood. Um beijo no seu coração. E eu só estou na vida porque a vida é tudo de bom. Olha só. O cara veio animado demais, esse homem. É que o Palmeiras vai jogar hoje, né? E hoje é o seguinte, hein, ó. Pode secar o gelo, que foi mandar um caminhão de gelo pra você secar aí. 2-0 fora o show, hein? A feijoada tem cupom de desconto se falar que é... Se falar meu nome, 50% de desconto. Pode usar meu nome lá, 50. Então liga e entrega lá no bairro do senhor, entrega, hein? Na Brasilândia. Chega 20, entrega tudo. Top, as motos são blindadas, tudo... Não, os caras chegam lá e esquivam. Parecendo uns ninja. Bom, então vamos lá os meus comentários finais. Já perdi até o rumo. Falaram em feijoada, falaram um monte de tem bom aqui. Meio-dia, horário top, mano. Debate da vida. Considerações finais. Bom, o tema de hoje é Atos 2. São línguas estranhas ou idiomas? O que aconteceu ali no contexto do que a gente sempre fala e entende que foi quando então nasce a igreja num evento espetacular, extraordinário, sobrenatural, onde então Deus cumprindo aquilo que Jesus havia alertado os discípulos, que eles ficassem em Jerusalém, em Atos 1:8, até que do alto eles viessem a ser revestidos de poder. Isso então a gente encontra ali em Atos capítulo 2, quando os discípulos recebem da parte de Deus esse revestimento, e conforme está ali a narrativa, foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, e eles então começaram a falar em outras línguas. É claro que quando a gente fala língua estranha, aí tem sempre alguém que vai dizer, mas não existe esse adjetivo estranha quando se fala em línguas. Sim, eu concordo, mas se você tirar o estranha e for em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, por exemplo, quando o texto vai dizer que aquele que ora em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, não tem como. Você tem que adjetivar aí que é uma língua estranha, uma vez que ninguém entende, só Deus entende. Então, línguas estranhas são uma realidade dentro do cristianismo. É possível verificar isso na vida da igreja primitiva. Ok. E dentro do contexto de Atos capítulo 2, eu aqui entendo em que aconteceu esses dois eventos. Tanto os discípulos falaram em língua estranha que os demais não entendiam, a ponto até de alguns entenderem assim, mas esses discípulos estão embriagados. Como também houve, obviamente, como o texto também diz, esse entendimento por parte de muitos, grande maioria ali, daqueles que ali estavam, falavam línguas dissidentes do aramaico, e eles começaram a entender, a compreender o que é que os discípulos estavam dizendo e considerando o seguinte: mas como que eles podem estar falando no meu idioma, no meu entendimento? Uma vez que eles não eram a língua materna deles. Então eu entendo que Atos capítulo 2, como foi dito aqui pelos pastores, teve um propósito, obviamente, do evangelho ser pregado. Então ali nós temos glossa, nós temos dialecto, nós temos, como também foi dito aqui, algo que sai no glossa, sai no estranha e chega no dialecto, no ouvido do outro. Foi um evento extraordinário que marcou mesmo, para sempre a vida da igreja ali no início. E eu repito, entendo que em Atos 2 eram línguas estranhas e eram idiomas. Claro que eu fui bem raso aqui, os meus debatedores foram muito mais profundos, mas essa é a minha humilde opinião. Vamos ver como é que terminou aqui a pesquisa, a nossa enquete. Ela terminou o seguinte: sim, Atos 2 são línguas estranhas ou são línguas estranhas, 67%, e não 33%. Vamos agora aqui para o Word Cloud, as palavras que foram mais faladas aqui ao longo do debate. Primeira, atos. Segundo, estranhas. E terceiro,
idiomas. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Espero, como sempre é o nosso alvo aqui, que você tenha sido abençoado, tenha crescido. E os nossos debatedores, uma honra. Todo mundo na tela, o pastor PH ali já caprichou, o pastor Luciano também, e eu aqui. Gente, Deus te abençoe demais, viu? E todos sejam muito abençoados. E amanhã, querendo Deus, estaremos aqui de volta às 10 da manhã. Ok? Confere? Um bate para toda essa produção espetacular que hoje não me deram bronca nenhuma, gente. Vocês acreditam nisso? Amanhã nós estamos de volta. Tchau. Você ouviu o Debate da Vida. De volta amanhã, às 10 da manhã. Nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Tá chegando o Dia dos Pais e a Vida já pensou em tudo pro seu almoço sair do jeito que ele merece. Promoção! Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Seu pai vai ganhar uma churrasqueira elétrica da Mundial, um jogo de inox para churrasco da Tramontina e um kit churrasco completo com picanha, panceta, pão de alho, contrafilé, linguiça e queijo coalho na faixa. Pro teu paizão fazer aquele churras de respeito, entendeu? Meu Pai Churrasqueiro na Rádio Vida. Pra participar é só mandar um áudio de até 20 segundos homenageando seu pai no WhatsApp da Vida. 12-99747-2010. As melhores mensagens, as mais criativas. Você ouve durante a semana do Dia dos Pais e o resultado rola na sexta, dia 12. Promoção Meu Pai Churrasqueiro. Só aqui, na rádio que dá mais prêmios no Vale. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar.